Olá pessoal, tudo bem? No tutorial de hoje, nós vamos explicar como funciona a criação do plano de ensino para um professor dentro do sistema escolar da MOSC, o Escola Web. O primeiro passo a se fazer para construir um novo plano de ensino é criar um novo plano aqui na aba de plano de ensino no menu ao lado. Ao criar na aba de novo plano, a primeira coisa que vai pedir é para inserir os dados gerais acerca desse novo plano de ensino, que no meu caso eu vou colocar apenas como plano teste. A data, vocês colocam o planejamento trimestral de vocês. Aqui no meu caso eu vou colocar lá do início das aulas do meu primeiro trimestre, que foi no caso no dia 6 de fevereiro, até o final do primeiro trimestre, que foi o dia 16 de maio. O professor vai puxar automaticamente o meu nome, que é o professor teste, e a turma, eu vou selecionar a turma que eu vou querer construir esse meu plano de ensino, que no caso é a minha turma do terceiro ano. Quando eu colocar minha turma aqui, pessoal, automaticamente vai puxar para eu selecionar as opções das competências gerais da BNCC, que eu vou querer trabalhar durante esse meu trimestre. Então, nesse caso, eu vou dizer que eu vou querer trabalhar essas 3 competências gerais da BNCC referente ao meu plano de ensino desse primeiro trimestre. Salvando e indo para o próximo passo, pessoal, o que vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer para mim todas as disciplinas em que eu sou vinculado com essa turma. Ou seja, eu como professor ali dessa turma do terceiro ano, eu sou vinculado às disciplinas de língua portuguesa, de matemática e de atividades desportivas. Então o sistema vai abrir a possibilidade para mim cadastrar as minhas competências específicas e as unidades temáticas para cada disciplina dessas. Então aqui já vai aparecer listado para mim todas as disciplinas em que eu sou vinculado. O primeiro passo, como diz aqui nesse aviso, é selecionar as competências específicas de cada componente. Então aqui em língua portuguesa eu vou selecionar a opção de competências específicas aqui em amarelo. Quando eu clico aqui na opção de competências específicas, automaticamente o sistema já puxa tudo aquilo que está cadastrado dentro do nosso banco de dados, nas competências específicas referente a essa disciplina para a turma de terceiro ano. Então, vamos dizer aqui que eu quero trabalhar essas 3 competências específicas durante o meu primeiro trimestre com essa turma para a língua portuguesa. Então, eu vou selecionar essas 3 opções e eu gravo essas competências. Eu vou fazer aqui o mesmo esquema com matemática. Então, eu gravo também. Aqui na disciplina de atividades desportivas, pessoal, é importante a gente prestar atenção que quando eu clicar aqui na opção de competências específicas, o sistema não vai puxar nenhuma competência já cadastrada para mim. Por quê? Porque essa disciplina de atividades desportivas não faz parte da base comum de ensino adotada pela MOSC. Então, por conta disso, não há competências específicas e nem unidades temáticas cadastradas no sistema referente a essa disciplina. Porém, o sistema permite que o próprio professor adicione as competências específicas e as unidades temáticas que ele mesmo quiser. Então aqui abre a opção para ele adicionar uma nova competência específica, abrindo um campo de texto quando ele clicar nesse botão. Ele pode adicionar isso várias vezes, mas eu vou colocar apenas uma competência específica como teste aqui. Então o professor ele ainda tem essa autonomia dentro do sistema. O sistema ele não fica engessado para o professor ter também essa liberdade de ele cadastrar as competências que ele quiser. Gravando essas competências, notem que ficou aqui em verdinho também e foi cadastrada uma nova competência. As unidades temáticas, pessoal, é a mesma lógica das competências específicas. O sistema já vai puxar automaticamente para mim as unidades temáticas que já estão cadastradas dentro do sistema. Basta eu selecionar quais eu vou querer trabalhar durante o meu trimestre. Então, em língua portuguesa aqui, por exemplo, eu vou colocar leitura e escuta e produção de textos como unidades temáticas que eu vou trabalhar durante o meu trimestre. Aqui em matemática também eu vou colocar números e geometria. E aqui em atividades desportivas é a mesma lógica que eu comentei anteriormente. Já que não tem nada cadastrado dentro do sistema, o sistema possibilita que eu adicione novas unidades temáticas. Então eu posso colocar aqui uma nova unidade temática, como o professor ter essa liberdade de eu cadastrar minha unidade temática, e também uma nova unidade temática 2. Então, salvando e indo para o próximo passo,
já vai puxar aqui para mim todas as disciplinas e as unidades temáticas que eu selecionei na opção anterior. Note que em língua portuguesa eu selecionei 2 unidades temáticas, em matemática eu também selecionei 2 unidades temáticas, em atividades desportivas eu também selecionei aquelas 2 que eu acabei criando, a nova unidade temática 1 e a nova unidade temática 2. Então, pessoal, nesse passo da construção do plano de ensino, o que o sistema está pedindo é que o professor coloque aqui as habilidades, os conhecimentos essenciais e os critérios de avaliação para cada unidade temática que eu selecionei no passo anterior aqui no sistema. Então aqui em leitura e escuta dentro de língua portuguesa, eu vou selecionar as habilidades que eu vou querer trabalhar dentro dessa unidade temática. Aqui nas habilidades, automaticamente o sistema já puxa tudo aquilo que está cadastrado da base comum dentro do sistema e novamente aquela lógica de selecionar novamente o que a gente quer usar. Eu, por exemplo, aqui em língua portuguesa eu vou selecionar essas 3 habilidades aqui, por exemplo, que eu vou querer trabalhar com a minha turma dentro desse trimestre. E aqui embaixo tem várias outras e também o sistema abre a possibilidade de eu adicionar uma nova habilidade conforme a autonomia do professor. Então aqui eu também posso cadastrar novas habilidades dentro desse campo aqui. Você pode adicionar vários campos. E eu salvo também essa opção. Então, pessoal, notem que aqui nas opções de habilidade dentro de leitura e escuta, eu selecionei 4 habilidades e já ficou em verdinho aqui, que quer dizer que eu já selecionei essas opções. Vamos aqui para a parte de conhecimentos essenciais. Aqui vai abrir também vários conhecimentos essenciais que o sistema permite eu selecionar. Então aqui eu posso selecionar tudo que eu for trabalhar com a minha turma dentro desse trimestre, como a lógica das outras opções. E também abre a possibilidade de eu adicionar um novo. Eu salvo também e o próximo passo é selecionar os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação, pessoal, é importante a gente ter um cuidado aqui de ter sempre a relação das habilidades com os critérios de avaliação, porque é a partir das habilidades que forem trabalhadas com a turma que a gente vai selecionar os critérios nos quais a gente vai avaliar essa turma dentro das nossas avaliações. Então é importante a gente manter essa conexão na hora de selecionar os critérios de avaliação. Sempre tomar esse cuidado para manter o contato com as habilidades. Outro ponto importante a ser levantado aqui, pessoal, é que todos os critérios de avaliação que eu selecionar aqui no meu plano de ensino irão ser os critérios que vão aparecer lá na hora de eu criar o meu instrumento avaliativo, que vai ser o próximo passo desse tutorial. Então todos os critérios que eu selecionar aqui vão aparecer lá na hora de eu criar as minhas provas, os meus trabalhos e os meus mapas mentais dentro do sistema, né? Dentro dos instrumentos que eu vou avaliar a minha turma durante esse trimestre. Uma dica que eu dou para vocês, professores, na hora de vocês selecionarem os critérios de avaliação, é que, principalmente em língua portuguesa e em matemática, são muitos critérios que vão ser avaliados na turma, né? Então não tem como o professor fugir de, às vezes, selecionar vários critérios, até 10 critérios, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, professores, que vocês podem fazer é selecionarem, né, aqueles que vocês acham que vocês vão trabalhar com a turma de vocês durante esse trimestre, no planejamento de vocês. E também vocês podem unir vários critérios de avaliação juntos em um só, aqueles que vocês julgam que se correlacionam entre si. Um exemplo aqui, eu vou na opção de adicionar um novo e eu, como professor, né, como pedagogo, eu julgo que esses 2 critérios aqui, ler globalmente por memorização e esse aqui de baixo, ler palavras novas com precisão na decodificação, são 2 critérios que se correlacionam. Então, o que o sistema permite você fazer para facilitar lá na hora da digitação das avaliações? Você pode aqui juntar esses 2 critérios em um só. Então, eu copio e colo esses 2 critérios e junto aqui embaixo na caixa de texto. E na hora de eu salvar, eles vão ficar aqui juntos, como se fosse um critério só. Daí lá na hora de avaliar o aluno, eu vou precisar atribuir apenas um parecer e uma nota para esses 2 critérios juntos, que é algo que vai facilitar a vida de vocês aí dentro do sistema, porque a gente entende que às vezes é muito difícil você avaliar até 10 critérios para cada aluno dentro de cada disciplina, né? Então é algo bem maçante de fazer às vezes. Então uma opção de facilitar a vida de vocês é fazendo isso, né? Juntando critérios dentro de um só, aqueles que vocês julgam que se correlacionam entre si, que ele já fica salvo no sistema e facilita a vida de vocês também. Uma outra forma de manipular
a forma como você vai selecionar os critérios dentro do sistema pessoal. É que o sistema possibilita que você selecione só uma parte do critério também. Então o sistema fica totalmente livre para o professor selecionar como ele achar melhor. Por exemplo, eu julgo que esse critério aqui, ler e compreender em colaboração com os colegas, eu julgo que eu vou usar esse critério dentro do meu trimestre, mas não de forma completa. Eu quero cortar ele no meio, por exemplo. Então eu posso copiar esse texto, posso jogar aqui no texto abaixo da mesma forma que eu fiz com o texto acima, que eu juntei 2 em 1. Nesse aqui eu vou fazer o processo contrário, eu vou cortar ele pela metade. Então, por exemplo, eu julgo que eu vou usar esse critério apenas até aqui, por exemplo, até só montagem. O resto eu não vou utilizar. Então eu tiro e deixo só essa opção, que é uma outra forma aqui que eu estou mostrando do professor manipular o sistema da forma que ele achar melhor, né? De ter essa total liberdade de conseguir manipular os critérios da forma que achar melhor. O sistema ele não fica engessado, o professor tem total liberdade para fazer o que ele quiser e planejar a sua aula da melhor forma que ele julgar melhor. Então eu vou salvar esses critérios aqui. Notem que eu fiz 2 textos e mais 3 que eu selecionei aqui em cima. Então ao todo vão ser 5 critérios selecionados. Então aqui já ficou salvo os 5 critérios. O processo para o restante das disciplinas aqui, pessoal, é o mesmo. Então eu vou selecionar aqui as minhas habilidades, conhecimentos e critérios para essa outra unidade temática aqui de português e essas 2 de matemática também. E depois eu faço a continuação com vocês também em atividades desportivas. Então só vou completar aqui para a gente passar para o próximo passo rapidinho. Então, pessoal, eu acabei de selecionar aqui dentro do sistema todas as habilidades, os conhecimentos e os critérios dentro de cada unidade temática de língua portuguesa e matemática. Notem que já ficou tudo verdinho aqui, referente a tudo aquilo que eu selecionei. Agora eu vou fazer junto com vocês aqui essa questão das atividades desportivas, que segue a mesma lógica do passo anterior. A disciplina de atividades desportivas não faz parte do plano base da MOSC, então por conta disso, quando eu selecionar aqui, por exemplo, as habilidades dentro dessa unidade temática 1, não vai puxar nada para mim. Então o sistema vai seguir aquela mesma lógica de possibilitar o professor colocar qual habilidade que ele vai querer digitando mesmo. Então aqui eu posso colocar várias novas habilidades. Então o sistema ele vai possibilitar que o professor faça o seu plano de ensino também para essas disciplinas que não são da base comum. Então o sistema também possibilita que o próprio professor, né, o próprio pedagogo também faça o planejamento de ensino daquelas disciplinas que não são da base, né? Principalmente naquelas questões em que as escolas têm tempo integral ou tem essas particularidades dentro do próprio planejamento de ensino, né? Então o sistema também vai possibilitar que eu adicione unidades temáticas e posteriormente disso adicione também habilidades, conhecimentos e critérios para cada unidade temática dentro dessas disciplinas que não são da base comum. Então notem aqui que eu selecionei 2 habilidades para essa unidade temática e o processo posterior a esse é selecionar também os conhecimentos e os critérios, que segue a mesma lógica. Eu vou selecionar aqui e já volto aqui com vocês para continuar o tutorial. Certo, então pessoal, concluindo essa parte do meu planejamento de ensino, note que eu já selecionei tudo aqui, dentro de cada disciplina e dentro de cada unidade temática. Todas as caixinhas já estão em verdinho. Eu posso salvar aqui e ir para o próximo passo. Na verdade, pessoal, o sistema ele iria possibilitar eu passar para o próximo passo mesmo que eu não tenha colocado tudo ainda. Então não há a necessidade de vocês fazerem na hora mesmo, selecionar tudo de uma vez, né? Então o sistema possibilita que vocês passem para o próximo passo mesmo sem salvar todas as informações dentro dessa etapa, né? O sistema não obriga que vocês planejem tudo de uma vez. Salvando, indo para o próximo passo, pessoal, o último passo aqui, dentro do plano de ensino, né? O sistema vai pedir para mim algumas informações complementares referentes a esse plano de ensino, que seriam as fontes pedagógicas da realidade, as estratégias de ensino e metodologias, recursos didáticos pedagógicos e também a referência bibliográfica utilizada durante o planejamento desse meu trimestre. Então aqui eu vou selecionar, vou descrever, né, cada tópico desses aqui dentro de cada caixinha de texto. Então eu faço aqui a descrição para cada uma dessas opções. Feito esse passo, pessoal, eu vou concluir aqui a criação do meu plano de ensino
e esse é o passo a passo para criar o nosso plano de ensino. Notem aqui que na minha listagem já apareceu aqui o plano de ensino criado para a turma do terceiro ano. O professor é o professor teste, que no caso sou eu, para essas 3 disciplinas: atividades desportivas, língua portuguesa e matemática. O sistema possibilita aqui que eu edite a qualquer momento as informações que ficaram contidas dentro desse meu plano de ensino. Então, a qualquer momento eu posso entrar aqui e ir o passo a passo novamente, mudar alguma coisa que eu achar necessário. Então eu posso voltar e refazer algumas coisas. O sistema fica aberto para eu fazer essas mudanças quando eu quiser. Então eu posso rever tudo que eu fiz aqui dentro do meu plano de ensino. O sistema possibilita também que eu imprima esse meu planejamento de ensino. Então, se eu clicar aqui na impressão, o sistema ele vai abrir a opção para eu ver tudo que eu digitei aqui dentro desse meu plano de ensino. Já está tudo salvo aqui. E também o sistema permite que eu duplique esse meu plano de ensino para outras turmas. Então, por exemplo, eu fiz o meu planejamento aqui para o terceiro ano matutino, mas eu quero usar o mesmo planejamento para o terceiro ano vespertino. Então, o sistema possibilita aqui que eu duplique esse meu plano para uma outra turma. Não está aparecendo nenhuma outra aqui para mim, outro terceiro ano no caso, porque eu só tenho esse mesmo cadastrado aqui na minha instituição. Então, caso eu tivesse um terceiro ano vespertino, como exemplo, né, nesse caso, o sistema iria possibilitar que eu mudasse isso também. E eu também posso remover esse meu plano de ensino a qualquer momento. Eu posso refazer ele se eu julgar necessário. Então, pessoal, esse é o passo a passo da construção do planejamento do plano de ensino aqui dentro do sistema. Ficou, em relação ao ano passado principalmente, ficou uma forma muito mais fácil de fazer, porque já tá tudo jogado ali dentro do sistema, né? Basta o professor selecionar aquilo que ele julgar necessário, aquilo que ele julgar que ele vai utilizar dentro do trimestre dele. Então ficou um passo a passo aí bem simples para a gente explicar para vocês. O próximo passo ali no próximo tutorial é o passo da criação do instrumento de avaliação. Que o instrumento de avaliação ele vai se basear naqueles critérios que foram selecionados dentro do meu plano de ensino. Então esse é o tutorial do plano de ensino, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até mais.